De volta com a política, de volta com Cláudio Prisco e a peregrinação de Carlos Moisés em Brasília, buscando um partido, Prisco. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. É isso mesmo. Olha aí. Carlos Moisés surpreendeu muita gente. Foi a Brasília e avistou-se com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, com a deputada federal por São Paulo, Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, e também com o pastor Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. Só que no caso do encontro com Marcos Pereira, ele foi acompanhado do deputado estadual Sérgio Mota, que pilota a sigla em Santa Catarina, diferentemente do que ocorreu com Ciro e Renata. E o que ouviu dos dois? Olha, tem que conversar lá em Santa Catarina. No PP progressista, depende do senador Esperidião Amin. No Podemos, depende do presidente de honra, o ex-deputado Paulinho Bornhausen. E, evidentemente, que esse último não gostou nada de Moisés ter ido direto lá. Com relação a Esperidião Amin, nem tanto, porque Moisés já andou tricotando bastante com o senador. Mas, mesmo assim, passa por ele. Ou seja, mostra que Carlos Moisés não tem aquela sensibilidade para a articulação. Agora, por que fez isso? Porque não quis ficar também amarrado à articulação hoje pilotada pelo seu secretário-chefe da Casa Civil, Heron Jordani, próximo telão. Não era esse, mas não há de ser nada. Depois a gente faz a linkagem um pouco à frente. Eu imaginei que aquele telão viria agora. Mas Carlos Moisés, o seguinte, fez todos esses contatos, mas continua de olho no MDB. A maior sigla do Estado, estruturada nos 295 municípios, só que tem obstáculos a serem vencidos. Aqui, os três pré-candidatos, Antídio Lunelli, Celso Maldana e Dário Berger, que na semana passada fecharam sim um acordo para não serem atropelados pela bancada estadual, que deseja, com os seus 9 deputados, apoiar Carlos Moisés, preferencialmente dentro do MDB ou mesmo num partido pequeno como os Republicanos. E aí o MDB coligaria. O que fizeram os três, Fernando? Acertaram os ponteiros. Antídio ao governo, Celso de vice e Berger à reeleição. Claro que, havendo a perspectiva de uma coligação, teria que manobrar alguma coisa. Aí o que aconteceu? Figuras ligadas a Antídio Lunelli e o próprio partido, a executiva, comandada por Celso Maldana, liberaram a informação dos bastidores. Olha, foi fechado. Daí Dário Berger, pressionado pelos ex-governadores Paulo Afonso Vieira e Eduardo Pinho Moreira, que o apoiam, largou uma nota desmentindo. Não estava fechado com... Estava! Ele já tinha fechado, mas daí pressionado, cedeu. Então talvez isso explica esse vídeo aqui. Mas cedeu não só por isso, não, antes que você chame o que é uma introdução muito interessante, mas não cedeu só por pressão dos dois. Eduardo Moreira, indicado por Carlos Moisés para o Banco Central, até hoje o BC não liberou o nome. Paulo Afonso também vê com bons olhos Carlos Moisés, mas não é só isso, não. O senador tem irmãos empresários. E aí, nos bastidores se falam algumas coisas em relação a perspectivas para a empresa no contexto da administração estadual, contratos e tudo mais. E, curiosamente, o que ocorreu nesse último final de semana? De quem é o irmão? Irmão de Dário Berger. De Dário Berger. Os irmãos de Dário Berger têm perfil empresarial, ele também tem mandato, mas é aquela coisa. Né?
A gente sabe como é que funciona. Pois é, estava fechado então com Celso e Antídio, mas a bancada e os dois aqui podem de fato ter feito a cabeça de Dário mudar, que ele chegou a cantar, gente, olha aí. Com vocês, Moisés e Dário. Tá bom, né? Corta porque Carlos Moisés manda bem no violão e também na voz, mas Dário Berger deu uma bela desafinada. Não é só na política que ele desafina, não. Também na voz. Pois muito bem, vamos ao próximo telão. Mas vinga essa dupla aí? Hein? Vinga essa dupla aí, não? Olha, resta saber se na hora H, na votação interna do partido, prevalece a vontade de Dário com os dois ex-governadores e a bancada junto contra Antídio e Celso. Aí, se você me perguntar, é uma aliança forte. Bancada estadual, dois ex-governadores e com o senador, olha, meio que deixa Antídio e Celso isolados. Mas muita água ainda para rolar por debaixo da ponte. Agora sim, aquele telão que eu pedi lá no começo. Porque Moisés fez essas conversas em Brasília para mostrar um pouco de independência em relação ao seu secretário-chefe da Casa Civil, que faz a articulação com a Assembleia e também está manobrando para 2022. E quando se fala em Heron Jordani, leia-se deputado Júlio Garcia, seu padrinho político, que é quem está por trás. Aquele que foi algoz de Carlos Moisés, tentou caçá-lo 2 vezes como presidente da Assembleia com 2 pedidos de impeachment, e que, no final das contas, como não deu certo, se acertou com Moisés através de Heron Jordani. E por que Luiz Henrique da Silveira, ex-governador, e o Dudela, ex-prefeito de Itajaí? Porque desde que Luiz Henrique da Silveira desembarcou, e o desembarcar não é uma expressão que deseja falar, que deseja lançar algum... Agora está faltando a expressão. Desembarcou é que nos deixou, que saiu do nosso convívio, mas não tinha nenhuma intenção negativa essa referência. Como a gente faz de improviso e ao vivo, essas coisas ocorrem. Pois muito bem, desde que ele nos deixou em 15, o MDB perdeu completamente a bússola. Não sabe para onde caminhar. Essa que é a grande realidade. Tanto é que em 18, pela primeira vez desde 82, ficou fora do segundo turno com o Mauro Mariani. E por que o Dudela? Porque Luiz Henrique fez o Dudela candidato em Joinville em 2012, reeleito em 16. Empresário honrado, bem-sucedido, 2 vezes prefeito de Joinville, mas sem a presença de Luiz Henrique, não percebeu que lá em 17 tinha que ter feito o que está fazendo agora Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá, ele de Joinville, entrado no circuito. Por quê? Porque Eduardo Moreira e outros não queriam o Dudela de candidato. Porque querem manter o status quo, aquela coisa, aquela misturança. E o Dudela, assim como Antídio, não tem essa conversa. É tudo certinho. Não tem conversa quadrada. Não tem conversa que não tenha amparo republicano. E hoje é essa a dificuldade de Antídio Lunelli. E Udo não se viabilizou porque demorou, coisa que Antídio não cometeu esse equívoco. Não quis arriscar também renunciar, né? Exatamente. Mas se tivesse, teria ganho a convenção e muito provavelmente hoje seria governador do estado. Com Napoleão Bernardes de vice, nem com Bolsonaro elegeria Moisés, porque era uma dupla muito forte de prefeitos. Então, meu caro Fernando,
nós temos esse panorama hoje. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Próximo telão.